Olá, no ar o Espaço Livre e hoje vamos falar sobre um guia gastronômico só com restaurantes da periferia, o Prato Firmeza, que foi elaborado pela agência Escola É Nós Inteligência Jovem. Comigo a jornalista Amanda Rara, que é cofundadora da Escola de Jornalismo. Olá, Amanda, seja bem-vinda. Obrigada, Felipe. Amanda, antes de a gente falar do Prato Firmeza, eu queria entender um pouco mais como que surgiu a ideia da agência É Nós Inteligência Jovem. Essa história começou em 2009. Eu e uma amiga, a Nina, a gente é jornalista de formação e a gente começou com uma oficina voluntária de jornalismo para uma molecada de ensino médio no Capão Redondo. A gente trabalhava na redação, se conhecemos numa redação, numa editora, e a gente acabou indo fazer uma oficina voluntária com esses jovens. A gente achou que ia passar lá 5 finais de semana e construir um fanzine, e a gente descobriu que a demanda pela democratização da produção jornalística era muito grande e que o jovem e os territórios afastados do centro, que é onde estão as redações, estavam muito afim de produzir jornalismo, precisavam fazer a informação circular e também romper com preconceitos que as redações, que são formadas basicamente por homens brancos e do centro, tinham a divulgar. Então, a gente começou a entender o jornalismo então, como uma ferramenta não só para as pessoas conhecerem seus lugares, mas para poder fazer o jornalismo, pensar no jornalismo do futuro e fazer esse jornalismo. A gente começa como voluntárias e aí a gente começa a construir o projeto da Escola de Jornalismo lá na Casa do Zezinho, que era uma ONG que tinha na região. E a gente sai de lá em 2013 para ir para o centro da cidade, porque a gente começou a fazer várias formações de jovens em jornalismo pelas periferias da cidade. Então a gente sai da Sul e fomos dar na região norte, enfim, das bordas da cidade a gente foi fazendo essa formação. Hoje a gente tem uma rede de 500 jovens que já passaram pela formação da Escola de Jornalismo da É Nós. E a gente tem todo ano, a gente faz uma seleção de 10 jovens das periferias de 15 a 21 anos. Eles, preferencialmente, que passaram por escola pública. A gente tem 50% de vagas para meninas e os outros 50% para meninos. E eles ficam com a gente durante um ano. E nesse um ano, todos eles ganham uma bolsa de R$500 para estudar. E a cada 3 meses, eles têm que produzir um produto jornalístico. Então, o Prato Firmeza que a gente vai conversar, né, que você já citou aí na chamada, ele é um dos produtos que a turma dos 10 jovens de 2016 produziu. O Guia Gastronômico das Quebradas. A gente fez o guia, então todas as aulas que antecedem essa entrega têm a ver com um produto jornalístico impresso gastronômico. Então eu tenho aula de jornalismo literário, jornalismo gastronômico, fotojornalismo, artes gráficas, para que eles consigam compor, que às vezes a gente dá aula de pauta e fala do conceito de pauta, mas a hora que você vai fazer a pauta, botar a mão na massa mesmo, surgem as dúvidas, e aí a gente acha que aprender assim é uma forma muito importante para aprender e muito efetiva. Nada como a prática. Nada como a prática, ainda mais no jornalismo, né? Exatamente. E você acha que ainda falta um olhar da grande imprensa com mais atenção para a periferia? A gente já usa para as periferias, a gente começou a falar no plural, porque é isso, são periferias diversas, são cidades, né, diversas, são universos muito diferentes. Sim, super falta. E falta especialmente porque as equipes das redações são muito homogêneas, né? É isso, a gente está falando de uma maioria da população brasileira que é mulher, que é negra e que é periférica, mas que não está incluso, né? Os negros são menos de 10% das redações no Brasil. As mulheres são 70%, mas não estão nos cargos de direção. Então, como é que a gente traz essa diversidade para dentro das redações para que a gente aguce o olhar também para esses lugares que estão fora do radar? Ou não trate as periferias, né? Sempre com essa coisa de pautas de violência, de exclusão, né? O que rola nas periferias de comida boa, de cultura, de lazer, de educação, de inovação, que a grande imprensa, por estar tão ensimesmada, né, e com tão pouca gente, né, a gente vê as demissões esse ano, 1.500 demissões no começo do ano, os veículos tendo que se reestruturar tanto. Então, esse olhar falta como RH mesmo, né, falta gente.
mas também falta essa diversidade na composição das redações. É um acomodamento da filosofia de como o jornalismo é feito. Total, e o jornalismo de gabinete, né, Felipe? Sim. Faço pelo telefone, então eu ocupo periferia. São Paulo tem um monte de periferia, pô. E se você fizer pelo telefone, você não tem fonte, você não tem amigos, você não tem uma entrada lá, como é que você vai cobrir de verdade, né? Agora, Amanda, como que é feito esse processo de seleção dos alunos? Eita, preciso aprender a usar o Excel, eu brinquei esse ano, porque a gente teve na turma do ano passado foram 160 inscritos e esse ano foram 270. A gente abre uma chamada pública na internet, a gente já tem essa rede, então os coletivos de comunicação são parceiros nossos, divulgam as 10 vagas, são só 10 vagas. Então a gente teve esse ano 270 inscritos. Chamada pública, Facebook, aí sai nos sites parceiros, Catraca Livre, Periferia em Movimento, Afroguerrilha, enfim. Os sites divulgam, a gente recebe as inscrições. A primeira etapa das inscrições, perfil socioeconômico. Estou dizendo que a gente privilegia, privilégio é uma palavra ruim, mas a gente dá ênfase para jovens que são moradores das periferias, que têm rendas mais baixas, né? Então, sim, se eu for classificar a classe C, D, e que passaram por escola pública ou estão em escola pública. E a gente faz um critério socioeconômico nessa primeira triagem. Depois, a gente tem uma coisa de habilidades em comunicação. Você não precisa saber fazer uma pauta ou saber fazer um vídeo, mas você tem que ter algumas... no Grêmio eu produzi um jornal do Grêmio. Ou, olha, eu tenho esse blog, um dos meninos selecionados esse ano tinha um que chamava Favela Business, que era um programa de entrevistas que ele fazia no YouTube. Ele tinha um canal no YouTube. Então, isso também já, pra gente é importante, que já tem alguma familiaridade com as ferramentas da comunicação. Depois a gente faz entrevistas individuais, então de 270 a gente passa para 60, de 60 a gente chamou 20 para as entrevistas presenciais, e aí para conversar mesmo e sacar um pouco mais da disponibilidade, porque esse jovem tem que estar com a gente 3 vezes por semana, 9 horas por semana presencialmente, e produção, vocês sabem como é, né? Produção não tem hora, não tem lugar, então você tem que ter uma disponibilidade grande para estar na escola, por causa desse mão na massa, dessa produção. No final, então, os 20 foram entrevistados e a gente chamou 15 para fazer uma dinâmica de grupo. Porque para a gente é muito importante que a equipe esteja bem azeitada. Como a gente não está falando de uma escola que tem 20 alunos, ou 30 alunos, ou 50 alunos por sala, é uma equipe de 10, a gente funciona quase como uma redação mesmo. É tipo o Spotlight, a gente tem uma missão, fazer o Guia Gastronômico das Quebradas. Então, a gente reúne aqueles 10 e eles têm que estar muito parceiros mesmo para que um ajude o outro, um cubra o outro, o que vai produzir, se comunique com quem vai editar, o briefing de arte seja um briefing redondo, que a gente possa contar com os programadores, né? Enfim, vocês vão conversar com o Guilherme, mas é isso, ele foi se metendo em fazer a programação do site, então, e a gente discute da pauta a distribuição. Então não é que o repórter, entreguei meu texto, estou suave na nave, não. A entrega do texto é quase um recomeço. Define a pauta, daí vai para a apuração e tal, entrega o texto, do texto vai sentar com o pessoal da arte para fazer briefing de arte, senta com a editora para ver lá todos os comentários no texto, e a distribuição, que para a gente é uma coisa muito importante. A gente produz coisas incríveis na escola de jornalismo, mas a gente não tem um canal de distribuição super forte. Então a gente faz muita parceria com veículos de maior alcance, e a gente tem um circuito de distribuição, porque a gente quer voltar, né? A gente vai lá, os jovens se reúnem no centro, mas a gente quer sempre fazer essa volta. Então, a gente tem um circuito de distribuição onde a gente vai. Então, vamos lá no Centro Cultural Palhaço Carequinha, no Grajaú, fazer uma discussão sobre comida, política e jornalismo. E aí a gente divulga o guia e é muito louco, porque daí sobe a audiência nos nossos veículos, né? Toda vez que a gente faz uma distribuição presencial, a gente tem mais gente vendo os nossos conteúdos na internet. Amanda, então atualmente o É Nós oferece cursos presenciais e também à distância. Quantos jovens vocês estimam ter sido beneficiados com esses cursos? Quais são os conteúdos? Tá. A gente tem o presencial, então são esses 10 alunos que ficam com a gente durante um ano. Sim. A gente tem essa rede já formada presencialmente de 500 jovens. E por incrível que pareça, a nossa plataforma online que a gente fez por Catarse já tem mais de 5.000 alunos.
Então, isso mostra... E a gente tem 3 cursos lá dentro. A gente agora decidiu captar mais dinheiro para não ser uma coisa pontual, para a gente começar a ter a escola de jornalismo online funcionando, dando feedback para os alunos e tal. Porque existe uma demanda. E muita gente de fora de São Paulo acabou se inscrevendo nos cursos para fazer esses mini cursos de jornalismo. A gente usa uma linguagem super de tutorial da internet, né? Para você aprender jornalismo. E como isso é uma demanda, porque essa coisa do jornalismo como uma ferramenta de você conhecer e explorar o mundo e também de produzir o site da sua banda, o blog com seus amigos, né? Essa coisa de descentralizar mesmo e democratizar a produção. E como que o jornalismo ele pode transformar os alunos dentro da sala de aula? Cara, é incrível. Ele transforma desde o visual, né? As pessoas vão se entendendo, porque é um processo autoformativo, né? Sou eu repórter de mim mesmo. Tem muito a ver, a gente trabalha muito isso. A gente tem coordenando a escola um psicólogo e uma jornalista, porque tem a ver com esse processo de entendimento das coisas, para a gente também parar de ficar brigando ou polarizando, seu feio, seu chato. Gente, vamos melhorar o argumento? Até para a gente conversar no bar, para a gente conversar com os amigos da escola, né? Como como o jornalismo dá profundidade para aquilo que a gente fala. E, cara, o jornalismo é o guardião da democracia. Se a gente não tiver o jornalismo fiscalizando as instituições, sejam elas nacionais ou locais, num bairro super pequenininho, uma comunidade super, né, a gente corre o risco de ser enganado, a gente corre o risco de ser passado para trás ou de ter um governo autoritário, né? Então, é muito importante que a gente tenha. O jornalismo é muito transformador quando você dá isso para o jovem, porque isso ajuda a empoderá-lo a fazer o que ele quiser, as escolhas e tal, né? Agora, mandar rapidinho, por que vocês decidiram fazer o guia gastronômico sobre restaurantes da periferia? Qual que é o objetivo dele? O guia surgiu com um aluno nosso, que é o Matheus, e o Matheus gostava muito de comer. E ele fazia aula de jornalismo e também fazia um curso de gastronomia, mas ele falava, eu nunca vou poder ser chefe de cozinha, que era o que ele queria ser, e hoje ele é. Isso é em 2009. Ele, nunca vou poder, porque eu não posso comer nesses restaurantes, né? Ricos, chiques, dos Jardins, de Pinheiros. A gente falou, duvido! E ninguém come bem na periferia, que é isso, Matheus? E a gente fez um desafio com ele, a gente dava R$20 para ele apurar, então, restaurantes que tivessem comida boa, bonita e barata. E aí ele vai e ele começa a levantar. E isso começou a causar outros alunos de outras regiões começaram a querer também explorar isso nas suas regiões. Então o guia surge, a gente primeiro inscreveu num edital pequeno do PROAC, captamos uma grana, descentralizamos na cidade, chamamos 5 jovens que já tinham passado pela formação e depois a gente acabou inscrevendo na Lei Rouanet, captamos recursos e o ano passado a turma toda dos 10 jovens se mobilizou para fazer o Prato Firmeza aqui. Amanda, então qual que é o site? O site é noisconteúdo.com.br. Quem quiser conhecer as nossas produções, sugerir pauta, a gente tem muita parceria com veículos jornalísticos, então a gente tem parceria com o Altab, Catraca Livre, enfim, Huffington Post. Quem quiser sugerir pauta, jovem, né? Tem sempre esse recorte, jovens das periferias. Okay. Pode entrar lá. Muito obrigado pela participação. Obrigada a você, Felipe. No próximo bloco, nós vamos receber um dos autores da versão impressa do Prato Firmeza, que é o Guilherme Petro. O Espaço Livre volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Espaço Livre, hoje falando sobre o guia gastronômico com restaurantes da periferia, que é o Prato Firmeza. E neste bloco eu recebo o coordenador e um dos autores do livro, o Guilherme Petro. Olá, Guilherme, seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Inclusive eu estou aqui com o guia gastronômico das Quebradas de São Paulo, Prato Firmeza, para mostrar para vocês esse material que ficou muito bacana, muito bem feito. E eu começo te perguntando como que vocês decidiram transformar esse material em um livro? Ao longo de todos esses anos, né, com o mapeamento que ocorria pela internet, o potencial do projeto a gente foi percebendo e no ano passado, quando ele foi aprovado pela Lei Rouanet para receber captação de empresas, no projeto já estava para ser feito um livro, né, que foi o segundo módulo da nossa turma do ano passado, que era produzir esse livro, que a produção do livro casava com a didática do segundo módulo da turma de jornalismo, porque a gente produzia muito texto e ficou
muito texto e muita foto, né? Era essa parte que a gente estava trabalhando nesse módulo, em outros módulos trabalhamos vídeos e outras coisas. Então, o livro casou com a estrutura didática da escola. E foi a primeira vez que o projeto, ele, além de ter saído do papel, ele virou papel, literalmente, né? Como a gente disse. E eu vi que é um guia bem completo. São quantos restaurantes aqui? Quais foram os critérios adotados para fazer essa seleção? São 40 restaurantes mapeados para esse guia. No nosso site nós temos 69 lugares. E os critérios é o BBB, bom, bonito e barato. O lugar tem que ter um preço médio de R$20. Quase todos os lugares do guia eles têm essa média. Tem que ter uma comida de qualidade e tem que ter uma história bacana. Se o lugar tiver uma história bacana, seja de relação com o bairro, com as pessoas do estabelecimento, ou então algum ingrediente diferente, algum prato que você não encontra em outro lugar. Cada lugar é uma história que conta a história de pessoas que vivem naquele lugar, que fazem essa comida, né? É usar a comida como uma ferramenta para contar a história das pessoas que vivem nessas periferias. Uhum. E me fala uma coisa, esse livro ele tem um objetivo político-social? Super. O livro surge já com essa ideia de que a mídia tradicional de gastronomia, as revistas, os guias, eles são muito fechados para um nicho de regiões específicas, né? Se você pegar guias tradicionais, você não vai encontrar muita coisa fora da Vila Madalena, do centro, da região de Pinheiros ou da Vila Olímpia. E a cidade é muito maior do que isso. E existem em todos os lugares da cidade lugares para se comer. Então, a ideia do guia é também descentralizar um pouco isso, porque eu digo até pela minha experiência pessoal, assim, eu venho da área de gastronomia, eu já tenho essa formação e por morar nas periferias, eu nunca me identifiquei tanto com a gastronomia, a alta gastronomia que era vendida no centro. E eu sempre sentia falta de lugares mapeados próximos aos lugares onde eu já morei, né? E não precisa ser lugares caros para se comer bem. Não, exatamente. Né? Todo lugar tem comida boa. Né? A comida boa não é a comida que um guia tradicional vem e fala que é boa, que dá 5, 3, 4 estrelas. A comida boa é que qualquer pessoa gosta e come por si, sabe? Uhum. Tem outros critérios, né? Uhum. E quais as dificuldades que vocês encontraram na elaboração de todo esse processo do guia? Nós, como alunos, temos as nossas dificuldades enquanto alunos, né? Aprendendo jornalismo, nunca entrevistamos pessoas antes, nunca tínhamos entrevistado pessoas antes. Então, como abordar, como chegar num lugar, num estabelecimento que está aberto, que está funcionando, que tem cliente e pedir para parar um pouco, para conversar, para tirar uma foto. E algumas pessoas desses lugares, a princípio, não levavam muito a sério, né? Eu chego lá do jeito que eu estou aqui vestido e falo da minha idade, falo que sou jornalista e estou fazendo uma matéria. Há uma resistência das pessoas. E tem alguns casos... E é isso, né? Ela fica nessa segunda até o momento em que a gente saca nossas câmeras e começa a fazer fotos e tudo mais. Aí as pessoas começam a entender um pouco qual é o trabalho, mas eu acho assim que as pessoas só meio que deram essa sacada dos próprios lugares quando elas receberam o livro na mão mesmo. Foi uma coisa... Até o material prontinho, super. Né? Outra coisa, né? Uhum. E vocês continuam escrevendo sobre restaurantes, fazendo essa divulgação? Há uma atualização, né? Porque isso vai mudando a todo momento. Sim, o livro foi lançado no finalzinho do ano passado e a gente está fazendo a distribuição agora. Mas nós já começamos o mapeamento dos lugares para o segundo volume. E eu, enquanto coordenador, estou mapeando outros lugares, porque nós ganhamos alguns editais, algumas coisas para fazer outros tipos de mapeamento. Alguns só para a internet, outros para fazer um novo livro. E a ideia, a expectativa é que a gente mapeie até o final do ano, com textos e fotos, pelo menos 80 lugares. Então... E agora o lançamento desse primeiro, ele ocorreu dentro das expectativas de vocês? Era mesmo o que vocês esperavam? Era e não era, né? E não está sendo, na verdade. Está e não está. Porque são vários lançamentos. Nós fizemos um lançamento oficial no dia 24 de janeiro, antes do aniversário de São Paulo, lá na livraria Martins Fontes. Mas quase todo mês nós fazemos pelo menos uns 2 eventos por semana em algum lugar, ou do centro ou da periferia.
o que a gente não esperava era essa explosão, né? Os canais chamam a gente agora para fazer matéria, nós fechamos outras parcerias para fazer mais distribuição do nosso conteúdo, então ele foi tomando uma proporção, está tomando, que a gente ainda está um pouco surpreso, né? Se adaptando. Sim. Inclusive, alunos da escola de vocês escrevem para sites conhecidos, como o Catraca Livre, que foi citado pela Amanda aqui, o HuffPost. Como que foi o processo, essas parcerias? Vocês foram convidados por eles? Isso, alguns nos convidaram, outros nós tínhamos já o contato da nossa rede e como a ideia casa bem com esses veículos, a gente sugeriu fazer uma parceria e cada veículo tem o seu próprio recorte. Por exemplo, o Catraca Livre, como é um conteúdo mais aberto, mais livre, nós postamos lá uma vez por semana. O Periferia em Movimento, que é um veículo de comunicação da Zona Sul para as periferias, nós fazemos um recorte de postar sempre lugares da Zona Sul que tem esse recorte de empreendedor social, né, de empreendedor e que tem uma relação com os bairros. Então, o Afro Guerrilha também nós publicamos, e sempre com recorte de empreendedores negros. Então, a gente vai procurando o que cada veículo tem de especificidade e vai tentando encaixar o Prato Firmeza na ideia deles. Agora, tem mudanças aqui na primeira tiragem, parece que foram publicados 3.000 exemplares, é isso mesmo? Isso. Nessa segunda, foi uma tiragem só? Ou teve mais? Não, a segunda ainda não. A segunda deve sair no final do ano. Vai ter alguma mudança da primeira para a segunda? A mudança é que vão entrar novos lugares, né? Os novos lugares mapeados, eles vão entrar, vai ser um segundo volume, na verdade. Sim. Então, a ideia é fazer sempre, porque os lugares vão surgindo, as pessoas vão indicando lugares pra gente e não para. Nós já temos mais de 40 lugares mapeados para uma futura edição. E o que eu achei bem legal, estava dando uma lida aqui, é que vocês contam, né, uma história do lugar, né? Sim. Isso dá todo um contexto, isso é bem bacana, né? Isso foi uma ideia bem criativa, achei bem legal. Essa era a ideia mesmo. Isso, e contar através também da nossa vivência, das nossas experiências, porque foram 10 autores que escreveram, 10 jovens, né? Nós 10, agora ex-alunos da Enóis, e cada um tem o seu estilo de escrita, cada um usa suas próprias palavras, cada um tem a sua maneira de enxergar o estabelecimento e cada um tem uma relação diferente com a comida. Então, trazer essa identidade de cada um é bacana porque tudo junto compõe a identidade do guia. É uma coisa bem única. E os restaurantes, eles ganharam uma visibilidade maior depois desse guia? Sim. Agora que a gente está começando a voltar nos restaurantes para ver o que aconteceu depois, eles dizem que algumas pessoas chegam através do guia, como nós estamos publicando em veículos grandes, esses lugares hoje têm visibilidade que antes não tinham, tem um alcance muito maior de pessoas que ficam sabendo que existe. E as pessoas vão até os lugares, né? Se a comida é boa, as pessoas vão até qualquer lugar comer. Não existe, não tem isso de ser longe ou ser perto. As pessoas realmente se deslocam para comer bem. E tem algum lugar, algum caso assim que chamou mais atenção, um achado para vocês, assim, que seria legal de a gente comentar? Olha, os 40 lugares são verdadeiros achados, né? E temos achados em diferentes categorias. Eu sempre cito o restaurante da Marlene, que fica em Parelheiros. É um restaurante que existe desde 1989. Parelheiros fica no extremo sul da cidade e é um polo de produção de alimentos orgânicos. Então, o restaurante dela é 1 quilo, super simples, um preço super baixo, que serve comida orgânica dos produtores locais. Então, que é uma ideia que a gente sempre vê na gastronomia, as pessoas apoiando a gastronomia local, do produtor familiar. E nesse lugar a gente vê isso sendo aplicado da maneira mais local possível. Né? Tem um restaurante japonês também na Zona Sul, que ele fica super escondido, assim, lá para dentro das ruas, fora das avenidas principais da região, e para você encontrar ele você tem que seguir as placas de peixe. Assim. Na avenida principal, que leva até o extremo sul, tem umas placas nos postes, vão chegando, escrito restaurante japonês, e elas têm um formato de peixe, entalhado em madeira, e se você for seguindo essas placas, aí você para no restaurante dele. E ele que entalha tudo com caixa de bacalhau, que ele consegue
na compra dos peixes dele. Então é uma coisa muito... E o restaurante, assim, tem uma decoração super característica assim, do Japão, sabe? Não é um restaurante muito gourmetizado, é um restaurante super roots, né? No meio da periferia, do extremo sul da Vila Marcelo, do Jardim Marcelo, próximo a Parelheiros ali. Como você falou, os achados não são só em relação à alimentação também, né? Envolvem outras questões, outras curiosidades. Super, né? super. Bacana. Ô, Guilherme, você tem contatos, né, para deixar? Tenho. O site do Prato Firmeza, todo o nosso conteúdo do livro, ele está online, 100%. O site é o escoladejornalismo.org/Prato Firmeza. Que a gente está vendo aí na tela. E também nós estamos no Facebook e no Instagram. Então tem sempre post novo, sempre mostrando os lugares que nós mapeamos. O Facebook/Prato Firmeza e o Instagram @Prato Firmeza também. Ok. Tá bom, Guilherme, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Comprem o Prato Firmeza. Ok. E o Espaço Livre de hoje fica por aqui. Até semana que vem. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.